Vamos lá mais uma vez. Eu tô tentando salvar a primeira live, não sei se duas lives juntas ele vai acabar salvando, né? Mas vamos ficar aqui na torcida. Olá, sua imagem está travada para mim. Se tiver alguém vendo ele ou eu falando, falem pra gente se é a dele. Acho que ele não conseguiu entrar. A primeira parte ficou muito boa mesmo, né, Marcelo? Eu gostei muito, gostei muito. Muito boa. Vamos ver se ele consegue entrar. Pronto, Bruno, obrigada. Ele saiu e ele tá voltando agora. Acho que deve aparecer para vocês aí, mas vão mantendo a gente informado, por favor. Verdade, Marcelo. É o mal do momento mesmo. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver Miguel? Olá. Agora eu consegui Tá me ver. ouvindo? Estou ouvindo. Consegue me ouvir? Consigo sim. Acho que agora tá ok, então. Agora sim. Bom, eu nunca fiz as duas Beleza. lives uma em cima da outra, então não sei se eu vou conseguir salvar elas, mas vamos ficar aí na torcida, né? Não, eu já vi ali, ficou salvo ali na primeira parte ali, no seu próprio Instagram ali. Ficou? Ah, é coisa boa. Ficou? É. Então, olha Pronto. só. Pode Então vamos lá. continuar só pra gente fechar aquele. Então, Pode a gente tava continuar. falando o seguinte, né? Isso, a gente tava falando o seguinte, como que de fato a pornografia altera o funcionamento cerebral. Não é isso? Uhum. Então, e aí eu expliquei mais ou menos aquela questão da dopamina, quer dizer, quando o sujeito ele usa a primeira vez, ele tem uma excitação muito grande, né? O nível de dopamina vai lá em cima. E aí o que Uhum. acontece, né? A segunda vez que ele vai usar, o cérebro de algum modo se defende. Uhum. De algum modo o cérebro se defende. E olha só, se na primeira vez ele teve um tiro, né, de dopamina muito alto, na segunda, terceira ou quarta vez ele não vai ter a mesma quantidade de prazer. Ou seja, ele, né, não vão entrar mais 190 bolinhas de dopamina, vão entrar só 30 ou só 40. Uhum. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter que aumentar a dose para alcançar a mesma excitação, para Uhum. alcançar a mesma sensação de prazer. Se a gente fosse colocar em exemplos práticos, significa que ele conseguiria ver um vídeo e ter prazer, mas se ele visse esse vídeo duas ou três vezes mais, ele não teria mais. Exatamente. Então, Exatamente. teoricamente, cada vez ele teria que ver uma coisa mais grave, uma coisa mais pesada. Exatamente. No caso da pornografia, o que acontece? O que acontece é o seguinte, olha, ele começa a assistir, e é isso que a gente vê na prática. Na prática a gente vê o quê, né? A pessoa ela começa a consumir um conteúdo, um vídeo pornográfico heterossexual, heterossexual, heterossexual. Só que daqui a pouco, aquele tipo de vídeo, ele já não satisfaz mais o sujeito. Ou seja, daqui a pouco, Uhum. aquele tipo de vídeo já não dá a mesma quantidade de prazer. O que ele precisa Uhum. fazer? Ele vai mudar o vídeo, ou seja, ele vai procurar uma novidade. A novidade, a Uhum. novidade, a novidade. E ele vai ter que aumentar, vamos dizer assim, a bizarrice do vídeo. Né? Ele vai, daqui a pouco, correr o risco de consumir um vídeo homossexual, mesmo ele não sendo Uhum. homossexual.
mesmo, né, ele não tendo atração por homens, digamos assim, ou por mulher, no caso das mulheres, né? E daqui a pouco ele vai procurar um vídeo com transexual, né? Vídeos com amarração, vídeos com violência, até cair em vídeos de pedofilia, de fato. Ou seja, isso é o que a gente chama de caráter progressivo do vício, ou tolerância. Ou seja, o sujeito ele desenvolveu uma tolerância àquela droga. Então a pornografia ela funciona exatamente como uma droga. Olha só, o seu cérebro ficou tolerante àquela droga. Agora você precisa de níveis de excitação cada vez mais altos para sentir aquela quantidade de prazer. E aí tem um detalhe importante que é o seguinte: o que acontece com o viciado em droga, né? As outras realidades da vida dele não dão prazer, não dão mais satisfação. Porque quando a dopamina, droga, né, que a gente falou... É uma satisfação Exatamente. visual. Exatamente. E o nível de satisfação, né, de dopamina que é despejado no cérebro quando o sujeito consome pornografia também é muito elevado, também é muito alto. Vai lá em cima o negócio. Não é isso? E aí o que acontece? O que acontece é que quando a dopamina da pizza quiser entrar, ela também não vai entrar. Quando a dopamina daquele, né, do encontro com um amigo, do encontro com uma amiga, quiser entrar, também não vai entrar. Ou seja, a pessoa ela pode, por conta do consumo de pornografia e da alteração cerebral que acontece ali, ela pode, vamos dizer assim, desenvolver um quadro de depressão. Entendi. Um quadro de depressão. Ela pode ficar deprimida, porque as outras coisas todas não vão ter mais satisfação, não vão ter mais graça, digamos assim. Entendi. E então, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vê muita gente falando aí sobre descoberta do corpo, falando mais das mulheres, né? E o incentivo à masturbação para conhecer o corpo. Qual é o limite saudável entre conhecer o corpo e, agora eu não estou falando nem da pornografia, mas só do ato em si? Digamos que a mulher vá lá e fica imaginando coisas. Sei lá, não sei se isso existe, mas seria a mesma coisa? Seria a mesma gravidade o problema, uma coisa e outra? Olha só, uma droga não seria... mais leve. não seria a mesma coisa, porque a pornografia ela é muito mais violenta nesse sentido. Geralmente as mulheres elas procuram, né, contos, histórias, livros, né, texto erótico, digamos assim. Geralmente as mulheres, né, a mulher ou ela faz isso ou ela procura uma pornografia muito muito hardcore, muito violenta. É engraçado porque o maior número de pessoas que consomem pornografia com amarração, com violência, é o público majoritariamente feminino. Isso é uma coisa interessante de... O público ele é assim, majoritariamente feminino. Né? Então essa então essa é a primeira coisa, né? Então olha só, não é tão danoso quanto. Beleza. Nesse sentido químico, ele não é tão danoso quanto. Esse processo químico não vai acontecer na fantasia. O que pode acontecer na fantasia, né, aí a gente tem que entender uma coisa. É meio que uma regra interessante a gente entender assim, ó. Tudo aquilo que a gente não realiza na realidade, a gente vai realizar na fantasia. A psicanálise, por exemplo, descobriu isso muito bem. Olha que coisa. Tudo aquilo que a gente não realiza na vida concreta, real, a gente vai tentar realizar na fantasia. Não é isso? Aquilo que a gente não, vamos dizer, consegue realizar na vida concreta e real, a gente vai realizar na fantasia. E aí qual é o ponto que a gente consegue encontrar, digamos assim, nas mulheres que procuram pornografia, digamos, né? A gente consegue entender o seguinte: olha, existe uma necessidade ali no coração daquela mulher de se sentir querida e de se sentir amada. Mas de algum modo, ela não encontrou esse amor na realidade, ela não encontrou esse amor real. Ela não encontrou alguém para amar ela e para que ela se sinta amada, vamos dizer assim. E para que ela ame também. Ela não encontrou alguém real. Portanto, ela não vai conseguir fazer com que esse desejo de amar, o desejo do amor desapareça. Ela vai realizar aquilo na fantasia. Entendi. E aí vai distorcendo as coisas, né? Exatamente. Entendi. E aí começa um leve veneno que a gente percebe, que é o medo do amor.
Que interessante, né, menina? Não é isso? Interessante. Não é isso? Olha só, a gente percebe assim, ó. Olha só. A mulher que de algum modo se refugia numa fantasia masturbatória, mesmo com pornografia ou sem pornografia, de algum modo isso revela para nós um medo do amor real. Do amor entregue, Porque, né? né? Do Do amor amor entregue, doado. Legal, do amor interessante. compartilhado, Interessante. do amor Eu tenho compartilhado. duas perguntas aqui das meninas, voltando para os homens, né? Porque as curiosidades delas é em relação aos maridos. Então, Sim, sim. uma é mais leve e uma é mais pesada. E aí você vai avaliando como é que você prefere responder. A primeira é assim, ela reclama que o marido tem o hábito de ver fotos de meninas bem mais jovens. Tipo assim, meninas de 18 e ela fala que eles têm 35 anos os dois. E ela acha que isso é uma espécie de. Eu vou chamar de gatilho, porque eu vejo que você no seu Instagram você fala muito sobre os gatilhos, né? Sim. Pelo que eu entendi da fala dela, é uma espécie de gatilho para ele, posteriormente, acessar a pornografia. Você acha que realmente isso é um gatilho? Você acha que ver fotos de meninas na internet, assim, de biquíni, de roupa, é uma coisa que é normal? Ou que deve ser evitada? Ou que. Enfim. O que é que você Sim. acha disso? A primeira coisa que a gente tem que entender é duas coisas. A primeira coisa é que esse tipo de coisa, né, assim, a gente vive numa sociedade de algum modo bastante erotizada. Em que sentido, né? Em que sentido, assim, ó, né, as redes sociais hoje são, né, uma vitrine sexual, ou seja, né, uma vitrine, vamos dizer assim, de partes íntimas, digamos, né? Isso em termos, assim, isso é o que a gente chama de soft porn, que é o pornô leve. O soft porn é o seguinte: para o sujeito que é viciado em pornografia, isso pode ser perigoso. Entendi. Porque ele pode brincar com a coisa. Assim, não, eu não vou ver pornografia, mas eu vou ficar aqui vendo meninas de biquíni, meninas sensuais, etc, etc, etc. Isso para ele pode ser danoso. Mas olha só, isso é um gatilho, vamos dizer assim, mas é um gatilho quase que no final da ponta da coisa. Uma coisa que a gente tem que entender é que esse problema que a gente está lidando aqui, né, o marido, o seu marido, né, para quem está vendo aqui, né, o seu marido ele procura muitas vezes a pornografia por uma série de outros, assim, gatilhos interiores. O gatilho de ver uma mulher, né, seminua ali no Instagram, de algum modo, ou na rede social, de algum modo, na internet, é a gota d'água, é a gota que faltava para transbordar. A gente tem que entender que o gatilho ele é vamos dizer assim, uma certa dificuldade, por exemplo, de lidar com a frustração. Não é isso? Quer dizer, o sujeito ele se frustrou lá no trabalho porque as coisas não saíam como ele queria, porque as coisas, sei lá, né? Porque ele está sobrecarregado, ou porque ele está, sei lá, ansioso. É um tipo de alívio. E se a gente entrar em mais detalhes, a gente vai perceber alguns gatilhos mais profundos ainda. A gente vai perceber o seguinte, olha só, de algum modo esse homem não consegue ser homem na vida concreta e real. Também acontece isso. Olha que triste isso. De algum modo esse homem não consegue exercer algum poder na vida concreta. Ele se sente de algum modo impotente diante da vida. Ele se sente impotente diante do trabalho dele, diante, sei lá, da situação financeira, diante do casamento, diante da educação dos filhos. Ele se sente incapaz de algumas coisas. Ele se sente frustrado com algumas coisas. Uma série e lembra de que a gente coisas falou pode que ser, né? e aí uma infinidade de coisas que vai depender de cada caso particular. Sim. Mas é interessante, Eloá, que esse homem ele vai tentar, portanto, compensar tudo isso aí com a pornografia, como se assim, se eu não consigo na vida real e concreta, aqui na pornografia eu controlo tudo que acontece. Aqui eu sou, por assim dizer, o poderoso. Tanto que na pornografia é o lugar do controle. Eu pauso, eu acelero, eu aumento o volume, eu mudo de cena. Aqui eu tenho a coisa controlada. Então, isso, se a gente pode até chamar isso de gatilho, a gente pode até chamar isso de gatilho. Isso é um tipo de traço da personalidade desse sujeito. É um traço que ele vai precisar trabalhar para poder sair do vício.
Entendi. né? E aí, é claro que uma mulher, né, uma vestida para uma pessoa que tem na memória dela uma série de imagens pornográficas de anos que ela foi acumulando, aquela pessoa, quando vê uma mulher vestida, às vezes, até inocentemente, ela Uhum. sexualiza. Uhum. Como se a mulher Ela, virasse um ela objeto. A mulher da vida real é, fosse um objeto. às vezes na cabeça da mulher, existem assim, muitas mulheres que já postam ali querendo mostrar alguma coisa mesmo. Mas existem muitas Uhum. mulheres que não. A mulher, de algum modo, é mais inocente, Uhum. né? A mulher é menos, vamos dizer assim, ela tem um olhar menos de cobra, ela tem um olhar mais de pombinha. Uhum. Então, né, ela é mais pombinha. Então ela não vê maldade nas coisas. Só que para um Uhum. sujeito que é viciado em pornografia, né, ele acumula tanta imagem sexual na cabeça Uhum. que quando ele olha uma mulher mal vestida, ele tende a sexualizar. Ele tende a sexualizar. E Uhum. esse é um grande problema. Esse é um Uhum. grande problema, porque e aí é por isso que a gente fala que a pornografia pode matar o amor. A pornografia pode matar o amor, porque inclusive com a esposa dele, ele pode não amar por conta disso. Uhum. O Entendi. amor é uma realidade, né, que acontece entre o quê? Duas intimidades, entre Uhum. duas pessoas. E o que é a pessoa? A pessoa é uma coisa que está escondida aí atrás do corpo da Eloá tem uma pessoa escondida. Aqui dentro do corpo do Miguel tem uma pessoa escondida, tem uma dignidade escondida, digamos assim. Uhum. Né? Tá ali guardado. E o amor é uma realidade que não acontece entre dois corpos, Uhum. mas uma realidade que acontece entre duas pessoas. Uhum. E a pornografia Mas é ensina, verdade, não é isso? E a né? pornografia ensina para nós, não é? Isso é muito profundo. É Isso é muito profundo. E a muito. pornografia ensina para nós que a relação de homem e mulher acontece entre dois corpos. E aí não é um amor, é um utilitarismo. Uhum. Eu vou usar. Eu vou usar e eu vou ser usado. É verdade. É isso que. E isso é muito interessante. É. Quando homem e mulher se guardam, por assim dizer, um para o outro, Uhum. até no vestir, o que eles estão fazendo? Olha, nós estamos juntos aqui criando a possibilidade para que o amor aconteça. Você quer dizer no dia a dia, ao invés de você ficar em casa de sutiã e calcinha o tempo todo, você está vestida para que na hora da relação sexual você Tem uma mostre o corpo profundidade maior. literalmente, digamos assim, né? Tem uma profundidade maior. Ah, Exatamente? entendi. Legal, menino, tô adorando a nossa live. Deixa eu É muito interessante isso aqui. passar para a próxima pergunta. É, Sigamos. eu vou tentar resumir o que ela me falou. Foi um textão, eu botei só em tópicos. Foi assim: ela pegou o marido vendo muita pornografia. Ela era jovem, em casamento recente, brigou muito com ele durante muito tempo e hoje ela sabe que ele vê, ela tem acesso ao celular dele escondido, ela sabe que ele vê, mas ele mente, ele nega, ou seja, ela diz: Você vê, Elisa, eu não vejo, você está inventando coisas, isso é coisa da sua cabeça, blá blá blá. Ou seja, ela não está sabendo como ajudar ele. Tem algum tipo de, não sei, conselho, ideia, sugestões que ela possa fazer? Sim, então, olha só, essa é uma realidade muito triste. Uh, e o que as pesquisas mostram, né? O que a ciência mostra, o que os estudos mostram? Quando a gente vai estudar um pouco, a gente vai ver o seguinte: uma das coisas que mais ajudam um casal a, vamos dizer assim, juntos, né, a saírem dessa, porque essa é uma coisa que a gente tem que entender, essa é uma guerra dos dois, vamos dizer assim, né? Essa é uma, é, porque o que está sendo colocado em xeque é o amor dos Uhum, dois. é, Então, isso não é uma luta dele. Também, também não é uma luta só dela. uhum, Ele também tem que estar implicado nessa mesma intenção. Por quê? uhum, Porque essa é uma guerra, essa é uma luta dos dois. Os dois vão uhum, ter que juntos lutar pelo amor que os une. uhum, Não adianta só ele lutar e nem ela, né, lutar. Olha, é ok se for difícil para ela, porque
também é difícil para ele. É uma luta dos dois, digamos assim. Uhum. E aí a gente tem que entender que né, uma das coisas que mais funcionam nesse sentido é justamente o diálogo entre os dois. Uhum. Eu acho que em 2016, eu acho, faz uns 4 anos aí, teve um casal uma vez que aconteceu, que eu acompanhei, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Uhum. Né? Ah, ela acabou pegando ele consumindo pornografia no banheiro à noite, assim, Uhum. e ficou muito brava, e eles brigaram bastante no momento e tudo mais. E aí me procuraram, e aí o que começou a acontecer, né? Eu conversava com os dois juntos, assim, né? Os dois sentavam na cadeira juntos comigo aqui. E o que começou a acontecer? Os dois começaram a ter, né, uma vez por semana eles se reuniam, só os dois, e conversavam sobre isso. Né? E Uhum. ela ela não brigava com ele, ela não humilhava ele, não rebaixava ele. Geralmente pessoas que consomem pornografia têm uma autoestima muito baixa, têm uma tristeza existencial muito forte ali dentro. Então, Uhum. humilhar essa pessoa não é o melhor caminho, vamos dizer assim, tá? Diminuir essa pessoa não vai fazer bem. Então, o diálogo afetivo é uma das coisas que mais funcionam, porque de algum modo, aquilo que aquele homem está buscando na pornografia, ele vai encontrar, que é um afeto. Não que você não dê afeto para ele, não que você já não faça isso, não é isso. Uhum. É um problema subjetivo dele. E quando você briga, se a mulher briga, se a mulher, né, se afasta de tudo quanto é modo, Uhum. isso deixa ele ainda mais triste, Tá. ainda mais conectado, Uhum. ainda mais retraído, exatamente. Quando ele compartilha aquilo para a mulher, ela diz: bom, eu vou estar aqui para você, para poder afagar sua cabeça, para poder te ajudar, para poder acolher você quando você precisar. E aquilo é como que um alívio para ele. Então, nossa, é só isso. Era só compartilhar com ela essa minha dor. E ali ele se sente aliviado. Ela me entende. Ela me entende. Ah, meu Deus, travou pra mim. Tão boa essa live. Vocês estão me vendo ou vendo o Miguel? Deu um alôzinho aí pra mim. Ficou tudo preto aqui. Tá tudo escuro, tudo preto. Tem alguém aí? Voltou. Voltou. Vamos seguir. Voltou, Vamos lá. beleza. Então, esse é importante. Quer dizer, as pesquisas mostram que um suporte afetivo é muito importante, recorrente. Eu, né, estou aqui por você. Eu estou aqui por você, né? Eu estou aqui por você e você pode confiar que eu vou te ajudar. É claro que o marido tem que estar tão implicado quanto a esposa nessa hora, nesse momento. Uhum. Porque existem muitos maridos que não estão, vamos dizer assim, nem aí, Uhum. né? E é importante a esposa falar para ele como é que ela se sente sobre isso. Uhum. Tem Bem algumas claro, mulheres, né? lá que elas têm, Uhum. exatamente, tem algumas mulheres que elas ficam muito mal porque o marido consome pornografia Sim. e Tem elas têm muitas vergonha aqui. de falar, Muitas. tem medo de falar. Ela tem medo de falar, ela tem vergonha de falar, mas e o que vai acontecer comigo, etc, etc, né? Então, aí a gente tem que entender o seguinte, olha, você tem que tomar muito cuidado, porque, por algumas coisas. Tem que tomar muito cuidado no seguinte, se o seu marido consome pornografia e você não fala nada, você primeiro, você está deixando ele se destruir. Você Uhum. está deixando aos poucos, né, ele está destruindo o próprio cérebro, ele está destruindo a própria vida. Então, você Uhum. precisa estudar sobre essas coisas que eu estou falando aqui. No meu Instagram tem bastante coisa sobre isso. Você precisa estudar um pouco sobre pornografia para poder ensinar para o seu marido o que está acontecendo com o cérebro dele quando ele consome aquilo. Uhum. Porque esse argumento pode trazer ele de volta. Esse Uhum. argumento pode ser útil para que ele entenda que não é uma questão moral, não é uma questão religiosa. É, Uhum. eu estou me destruindo aos pouquinhos. Uhum. Né? Esse argumento pode ajudar muito. Uh, E aí você tem que tomar um outro cuidado, que né, você tem que tomar vários cuidados. Você tem que tomar um outro cuidado para ele não, vamos dizer assim, manipular você. Essa é uma coisa que a gente tem que falar. Não adianta, olha só, eu já cansei de pegar esposa de mulher, assim, ó, esposa de maridos, né? Esposa de viciados em pornografia, que são extremamente manipuladas pelos maridos.
Uhum. Eu já vi essa história várias vezes, de maridos que manipularam suas mulheres. Porque Uhum. essas mulheres, muitas vezes, e você sabe, você certamente já ouviu, elas possuem uma certa dependência emocional muito forte. Sim, Assim, é uma dependência emocional um pouco patológica, às vezes. E o sim, que eu já vi acontecer, e às vezes acontece? Esse marido, por conta da pornografia, ele começa a sugerir coisas que a mulher jamais gostaria de fazer. Ele sim. começa a querer fazer, ah, eu quero te levar numa casa de swing. Isso é por conta da pornografia, não acho que é porque seu marido, não, é por conta da pornografia. Lembra que eu Sim. expliquei sobre o caráter progressivo do vício, né? É isso que acontece. Ele vai ver lá um negócio que não existe na realidade, que é sexo a 3, sexo a 4, sexo a 10, e ele vai querer Uhum. fazer com a mulher dele. Sim, sim. Inclusive, E aí, tem muitas meninas que perguntam isso sobre. Aqui, pelo menos, não surgiu a quantidade de pessoas, mas fazer coisas que elas não querem e elas não sabem como sim, reagir a isso. E aí eu sim, digo, sim, não façam coisa que você não quer fazer. Né? sim, Eu não tenho muito jeito para falar sobre sexualidade. Não tenho. Eu só tive um homem na minha vida, que é meu marido, então eu sempre estou pedindo ajuda aí das pessoas para a gente falar sobre isso. Mas é sim, porque. muito bom. Exatamente. Mas é isso que acontece. Eu vou te dizer uma coisa, uma vez. Porque olha só, existem alguns maridos que eles estão tentando e eles não conseguem. Ótimo, esse caso dá para ajudar muito, tá? Esse caso dá para Uhum, ajudar muito. Existem alguns maridos que eles nem sabem que a pornografia faz mal. Quando a mulher conta para ele e mostra para ele, a partir desses estudos que eu tô falando aqui, como que a pornografia faz mal, ele entende, ele começa a tentar sair. Ótimo. Esse marido também, olha só, dá para ajudar. Agora existem uhum, outros maridos que eles fecham os olhos diante disso daqui. Não, eu não quero saber de ciência, eu não quero saber de nada disso. Ele ok. simplesmente não quer saber. Uhum, Esse marido, ele é complicado. uhum, Ele é o mais complicado. A gente uhum. sabe que para a pessoa, né, ser ajudada, ela precisa querer ajuda, né? É verdade. E esse marido, ele é esse aí é o mais complicado, né? É Uhum, claro que assim, ó, primeiro você, mulher que está vendo a gente aqui, você tem que fazer o quê? Você tem que levar, você tem uhum, que levar as novas descobertas da ciência para ele. Tá? Você tem que estudar um pouco sobre, né? Onde que, né? O que acontece com o sujeito que vê pornografia? O que acontece com o cérebro do sujeito que vê pornografia? E aí você vai ter que pegar isso, vai ter que dialogar com ele sobre isso. Olha, uhum, eu estava estudando algumas coisas e vi, você sabia que a pornografia pode fazer isso, isso, isso. E é uhum, claro, a mulher vai ter que escolher o tom dessa conversa, porque uhum. dependendo do tom dessa conversa, isso vai atrapalhar todas as outras conversas que futuras, digamos assim. Sim. Né? Essa Ele mulher pode também não se vai poder sentir esquecer dela. excluído, Sim, enfim, várias coisas, né? exatamente. Exatamente. E aí, o que acontece? Esse marido que ele não quer ajuda, ele é muito complicado. Né? Tempos atrás, eu conversei com uma moça e aí ela contou que ela tinha um casamento de 15 anos. E que o marido dela sempre foi viciado em pornografia e o que acontecia? Ele ia incutindo culpa nela, como se a culpa daquilo fosse dela. E ela Uhum, acreditava. Isso é o que a gente chama de codependência ou dependência emocional. A mulher uhum, passa a ser viciada e dependente do vício do marido. Tudo que ela faz gira em torno do vício do marido. A vida uhum, espiritual dela vira: eu preciso rezar para que meu marido saia daqui, se ela tem religião. Eu preciso rezar para uhum, que meu marido saia desse vício. É, a vida biológica dela começa a ser alterada por conta do vício do marido. Ela acorda de noite para fiscalizar o celular do marido, para fiscalizar o computador do marido. Ela já começa a não comer direito por conta disso. A vida psicológica. Opa, parou pra mim também, de novo. Estão me vendo? Ou então vendo o Miguel? Pra mim ficou tudo preto mais uma vez. Tá tudo escuro. Eu nem ouço, nem vejo. Tem alguém aí? Opa. É. Então, e aí o que aconteceu? Né? Esse Tá travando de novo. que eu estou comentando aqui, o que aconteceu, né? Ah,
essa esposa, ela tinha um casamento de 15 anos e ele começou a levar ela pra, não, vamos lá pra uma casa de swing, vamos lá fazer tal coisa. Só que ela não conseguia dizer não pro marido. Uhum. O problema dela foi que ela nunca aprendeu a dizer não. E o que Uhum. aconteceu? Ela tinha os princípios religiosos dela, ela não queria fazer aquilo lá. Uhum. E em um determinado momento ela foi pra casa de... Pra mim, travou de novo. Vou continuar aqui. Num determinado momento ela foi pra casa de swing com ele. Uhum. E ela fez o que não gostaria de fazer. Inclusive, na hora em que ela foi lá encontrar com outras pessoas, ela teve um negócio que chama despersonalização. Ela fingiu que ela não estava ali. Né? Uhum. Depois de 15 anos de casamento, isso aconteceu várias vezes. Ele largou ela, foi embora com uma amante. Uhum. E ela chegou pra mim destruída, porque acabou fazendo o que fez e o marido foi embora. Isso é uma coisa que a Loa falou, é muito importante. Você não tem que fazer o que você não quer. Você tem que saber assim, quais são os seus princípios inegociáveis. Uhum. Isso aqui não é negociável. Uhum. Ponto, acabou. Ah, mas meu marido não vai gostar. Isso não é um problema seu. Sinceramente, não é um problema seu. Uhum. Se ele gostar ou não gostar, olha, ele não é seu filho, ele não é uma criança, você tá entendendo? Então, se ele não gostar, bom, é pior pra ele, mas isso daqui é uma coisa que é inegociável. Uhum. Exatamente. E Bom, saiba que esses desejos, esses pedidos do marido, muitas vezes, eles sim vêm por conta do consumo de pornografia, que mostra coisas que não existem, uhum. que mostra coisas que não tem nada a ver com sexo. Uhum. O sexo dos atos humanos é um dos atos mais elevados que existem. De todos os atos humanos, o sexo é o ato mais íntimo e mais, vamos dizer assim, nobre que existe. Porque é onde duas pessoas se tocam, onde duas almas se tocam. Isso pode ser tão profundo. Esse encontro ele pode ser tão profundo, o amor dos dois pode ser tão grande, que dali pode surgir um amorzinho. Pode surgir um terceiro. Pode surgir um novo eu. É verdade. Pode surgir Um uma amor. nova vida. Pode surgir um outro eu. Exatamente. Quer dizer, Exatamente. da relação sexual, olha só, o amor do marido foi tão grande para com a mulher, o amor da mulher foi tão grande para com o marido, que isso virou uma outra pessoa. Esse, Coisa de linda. todos os atos humanos, é o ato mais elevado que tem. Porque é a criação de uma outra pessoa. É verdade. É verdade. Miguel, já estamos chegando perto das 10 horas. Eu gostaria muito, muito, muito de te agradecer. Eu imaginei que essa live fosse boa, porque eu já acompanho o seu Instagram, mas eu não imaginei que fosse tanto. Eu não sei se todo mundo está em Foi lista de legal, né? reprodução. Muito, 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 muito. Eu estou, assim, encantada, encantada. Ui! Porque a gente está tratando de um assunto tão sério, mas de uma leveza, de uma forma tão linda, tão amorosa, É o que assim, eu faço. transformando uma coisa em outra aqui, sabe? Ó, muito É isso. obrigada. Queria muito É te isso. agradecer. E vou te passar a última palavra para a gente encerrar. E quem sabe a gente volte a fazer outras lives mais para frente. Vamos fazer. Claro que a gente vai fazer. Né? Então, olha só, isso aqui é uma coisa que a gente, né, tem que fazer mesmo. Né? Quer dizer, a pornografia, ela, de algum modo, ela, vamos dizer assim, estraga o que é de fato o sexo. Porque o sexo, ele é isso daí que a Loa está falando. Ele é, ao mesmo tempo, o ato mais leve, sublime e elevado do ser humano. E assim, só tem um jeito da gente... Existem dois jeitos, né? Alguns jeitos, mas um dos jeitos da gente falar sobre isso daí, da gente ajudar a pessoa a sair da pornografia, é falar de como que sexo é um negócio elevado. Como que o amor é algo elevado. E a gente faz esse sujeito olhar para o alto, olhar para cima. E agora ele passa a desejar a verdadeira intimidade. Eu não quero só mais corpo com corpo, eu não quero mais só, né, reduzir o sexo a uma sensação orgásmica, que é um crime. Reduzir a relação a um orgasmo é um crime, porque o orgasmo ele é 5% da relação sexual. É claro que é presente, é bom e faz parte, é óbvio que sim.
Mas reduzir a relação sexual a uma sensação orgásmica é um crime. A gente não é bicho, a gente não é cachorro, a gente não é animal. Uhum. São duas almas, são duas pessoas que se tocam, tanto que isso é comunicado no olhar. O olho do ser humano, ele comunica a nossa intimidade, a nossa interioridade. Eu tenho um cachorro aqui, se eu pegar no o rostinho dele ali e olhar pro olho do meu cachorro, o olho dele não vai falar nada. É. Ele não vai me comunicar. Vai me comunicar pode falar medo, mas ele não vai me comunicar uma presença. Ele não vai me comunicar uma intimidade, uma interioridade. Quando eu olho no olho da Eloá, quando a Eloá olha no meu olho, quando eu olho no olho de uma pessoa, eu vejo uma interioridade. Isso a pornografia mata. Isso a pornografia vai matando. Muito É bom. isso aqui. Eu agradeço de coração o convite, espero que a gente se encontre ainda. Vamos fazer outras lives, sim, vamos sim. A gente pode pensar outros temas aí, responder mais perguntas do pessoal que Sim. forem aparecendo aí no teu Instagram. A gente vai se falando por conta disso. Maravilha, maravilha. Agradeço demais, demais. E agradeço aí a audiência também das meninas. Eu vi algumas das meninas entrando aí discretamente. Todo mundo dizia, vou encher ele de Sim, sim. perguntas, ninguém encheu. Ainda bem que eu trouxe as perguntas anotadas aqui. Mas fico muito feliz. Gostei muito, muito mesmo da live, da sua exposição, da forma como você leva isso tudo. Admiro muito o seu trabalho. E até breve. Vou tentar salvar essa também, essa segunda parte, Obrigado. viu? Pessoal, Até obrigado. mais. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Amém.